Grande Gabriel. Estava ansiando aqui pelo dia que você ia pregar, cara. Bem, meu irmão. Vamos orar aqui pelo Gabriel. Gabriel é uma obra-prima de Deus, né? Uma joia preciosa de Deus. Esse cara me abençoa muito, ele e a família dele. Gabriel, que sobre você esteja o Espírito Santo de Deus, que as palavras que você trouxer aqui sejam impactantes, transformadoras, vinda do trono de Deus para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui hoje. Creio que Deus tem um propósito hoje, falar comigo e com você. O que Ele quer falar com nós hoje, hein? Como que foi nossa semana? Cheia de tensão. Creio que Deus faz isso para a gente se chegar próximo dEle cada vez mais. Muitas das vezes nos afastamos dEle e Ele faz algum propósito para que a gente se aproxima. Ei, eu estou aqui. Amém? Quero agradecer já ao meu pastor Chico, que está comigo 15 anos, é mais que um irmão. Ficou muito tempo dentro da minha casa me ajudando a sair de algo assim impressionante. Quero comentar com vocês depois. Agradeço pela vida dele, da Érica, do Levi, que desde pequenininho já sofria. Né? Glória a Deus pela tua vida, Levi, você também é uma bênção de Deus. E assim, amados, Deus deu essa oportunidade de eu trazer uma palavra aqui para vocês hoje, né? E essa palavra, antes dela falar com vocês, ela fala comigo. Por isso que eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de João 10. Você abra lá em João 10. Amém? João 10 diz assim: Eu lhe asseguro que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas as seguem, porque conhece sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Essa é uma parábola que Jesus falou, mas antes dele falar essa parábola, aconteceu um episódio, que está no versículo 9, eu não vou ler todos, mas eu citei alguns versículo aqui só para dizer, Jesus curou um cego. E quando ele fez essa cura desse cego, eu creio que, no meu entendimento, uma pessoa que não enxerga, a partir do momento que ele começa a enxergar, ele fica tão aflito para ver as coisas, e eu acho que dentro do templo, ele andava olhando tudo aquilo, e chamou a atenção, e as pessoas foram e falaram para os fariseus. E ali estava assim, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado, que era Jesus, porque curou o cego no sábado. Depois, lá no versículo 17 do capítulo 9, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Eles já não gostaram. Daí eu vou lá no 22, lá. No 21, né? Aí ele fala assim, mas não sabemos como pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, pergunte a ele. Já estavam perguntando para o pai, porque começaram a indagar esse cego, né? Quem que fez isso, por que fizeram isso, hoje é sábado, não pode fazer isso. Então assim, eram aqueles pastores que cuidavam das ovelhas que estavam falando isso para os cegos, mas eram os pastores que aqui Jesus falou ali
que entravam, que eles pulavam o muro. Pergunte a ele. Ele tem idade para falar por si próprio. Seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Daí eu vou lá para o 34, ele diz assim, diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado e tem ousadia a nos ensinar. Já eram os fariseus, porque eles perguntaram tanto para o cego quem foi, que ele também chegou uma hora e falou, pô, mas vocês são os pastores da igreja, ficam me perguntando, foi ele é o Cristo, mas ele não queria que ele falasse que ele não era o Cristo. E expulsaram ele. Então disse Jesus, vocês já têm visto aquele que está falando com você. Foi o cego, saiu, foi expulso e Jesus foi acolher ele como uma ovelha. Né? Então por isso que veio o sermão, aqui a parábola que Jesus fala, eu sou a porta. Aqui, meu irmão, as portas são um objeto muito importante para que o nosso dia a dia são vias de acesso que nos permite entrar e sair dos mais diversos lugares. Sem elas, nossas vidas seria muito complicada e limitada. A palavra porta pode ser usada também, metaforicamente, por exemplo, quando dizemos uma porta se abriu, a gente é beneficiado. Mas também existem aquelas portas que no caminhar da vida, quando a gente não conhece a Deus, a gente entra por algumas portas, ou abre algumas portas dentro do nosso coração, que precisam ser fechadas. Deus, Jesus, ele não entra em lugar sujo, tem que estar limpo. Então, primeiro ele limpa para depois ele entrar. E essas portas precisam ser fechadas para que ele entre no nosso coração. Também tem aquelas portas que conduzem à perdição, aquelas portas que conduzem à morte. Muitas vezes a gente não percebe porque são atrativas. Eu já tive essa experiência. São portas atrativas que você não vê mal nenhum, mas depois que você está lá dentro, você percebe que as coisas não são bem assim. E para sair fica difícil. Amém? Em João 10:9, Jesus afirma metaforicamente, ser a porta. E vamos entender agora o que significa essa afirmação para a nossa vida. Tá? Então Jesus afirmou, de novo, né? Digo-lhes a verdade, sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, e as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então nós já sabemos quem que era ali. Jesus, em algumas versões não fala ladrão, fala salteadores, porque eles entram por outros lugares e a intenção deles não é levar as ovelhas, é roubar mesmo as ovelhas. Tá? E aqui, ao afirmar ser a porta, Jesus estava querendo dizer que era via de acesso e oportunidade. Né? Jesus é uma via de acesso e uma oportunidade. Via de acesso a quem e oportunidade a quê? Nós cremos em Jesus e sabemos que Ele é uma via de acesso, mas muitas das vezes nós precisamos de uma pessoa mais entendida, cheia do Espírito, para mostrar para nós. Jesus é uma via de acesso, mas é por aqui que você tem que andar. É por aqui. Tem muita gente, às vezes, se enganando, fala de Jesus, ora, faz isso, faz tudo aquilo, mas não está com Jesus. Por quê? Nossas atitudes mostram isso. Muitas vezes eu quero ser crente, eu quero mostrar, e se eu fazer isso na força, as pessoas vão ver. Não só as pessoas. Deus, Ele está sempre nos olhando e Ele vê que a gente está fazendo na força. E muitas das vezes Ele manda alguém para nos aconselhar. Repare que nesse sentido, né, aqui, ó, via de acesso a Deus, Pai e oportunidade da salvação. Esse é Jesus. Via de acesso ao Pai, oportunidade de salvação. Repare que nesse sentido Jesus não diz ser a porta, ou uma das portas. A afirmação dele é exclusiva. Eu sou a porta. Não existe outra porta para alcançar meu Pai. Eu sou a porta. Efésios 3:12. Pode abrir aí você, Efésios 3:12.
Eu nem vou ler Efésios, só aqui que chega Efésios 3:2. Por causa do pecado, o ser humano está separado e condenado. Apenas através de Jesus ele pode voltar para Deus. Por isso, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra forma de nós chegarmos a Deus. Pode tentar. Você morre cansado, você fadiga, você sofre, você envelhece. Por quê? Porque não existe outra forma. Deus é aquele que coloca alguém do teu lado para caminhar. Deus é aquele que abre os teus olhos através de outra pessoa. Deus é aquele que faz com que alguém te dê a mão. Deus é aquele que às vezes faz com que alguém chegue do teu lado e diz: oi, meu irmão, tem uma palavra para você. E ele só fala para você: bom dia. E você se derrama na frente de Jesus. É só isso que você precisa. Por que eu falo isso? Porque essa é uma experiência que já aconteceu. Era só isso. Era só isso. Mas veio de Deus. João 14,6. Apenas através de Jesus o ser humano pode ser reconciliado e absolvido com o Pai. A Bíblia diz aqui em Romanos 5:1, assim, ó: tendo visto, pois justificado pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta é a graça a qual estivemos firme. Justificação é um ato divino. Você vem para Deus cheio de pecado, e Deus te abraça, Ele caminha, Ele coloca pessoas ao seu lado e faz com que tudo isso caia por terra. É um ato divino. Não tem outra forma para a gente fazer isso. Sempre é Jesus. Sempre é Jesus. Sempre é Deus. Muitas coisas acontecem na vida nossa e nós não percebemos. Tem muita gente que não conhece a Deus, vive pela graça. E às vezes a gente que está dentro da igreja questiona. Mas é de graça. É de graça. Deus fez de graça. Podemos até não lembrar, mas quando ele morreu na cruz, ele morreu por aqueles que não conhecem e por aqueles que conhecem. Ele pagou o preço. Todos nós que erramos deveríamos ir para a cruz, pagar o nosso preço, mas ele falou: não, fique em paz que eu vou te dar um acesso e vou pagar o preço. Amém? Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Morreu na cruz, pagou o preço. Você não é mais condenado. Já está pago o preço, agora é só caminhar com Jesus, ser honesto, levar as coisas adiante, né? Eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Você reconhece que Jesus é a via de acesso e oportunidade de salvação? Reconhece? Que bom, glória a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apenas através de Jesus o ser humano pode ser reconciliado com o Pai e absolvido. Né? Lá em 1 Coríntios 15, 3, 4, também vai dar uma ênfase sobre isso daqui. Sabe? Se alguém entrar por mim, será salvo. Amados, reconhecer que Jesus é a porta não é o suficiente. Reconhecer que Jesus é o Salvador não é o suficiente. Eu reconheço. Tem uma palavra onde Jesus fala assim: eles falam do meu nome, clamam, falam tudo isso, mas é tudo da boca para fora. As verdades doem. Eu já cansei de ficar muito bravo quando às vezes o meu pastor chamava eu e falavam as verdades. Não gostava, porque a verdade dói, porque ela dói porque nós estamos errados. E se ela dói é porque tem alguma coisa errada. A partir do momento que você está com Deus, a verdade não dói, ela te consola e faz com que você dê um passo a mais. Então aqui, ó, reconhecer que Jesus é a porta não é o suficiente. Isso não faz com que acessamos a Deus e tenhamos a salvação. Para isso é necessário dar um passo e entrar por Ele. Estar perto da porta também não é suficiente. Às vezes a gente está com o pé dentro da igreja e o outro fora. A situação faz com que nós fazemos isso. Nós somos seres humanos. Eu já tive assim. Estou aqui dentro da igreja, mas eu não estou aqui dentro da igreja. Eu estou lá fora.
O mundo me consome, os problemas que eu mesmo abro as portas. Eu gosto de uma música do Thales que fala assim, é a gente que complica tudo. O nome da música é Meu Mundo. E ela fala, é a gente que complica tudo. Eu gosto dessa música porque ela é como se fosse uma oração. Fala, é eu que complico tudo. Por quê? Porque muitas das vezes eu estou focado em coisas que o inimigo colocou ao lado daquela que era o meu foco, que Deus tinha colocado. Amém? Aquele que está a 5 centímetros da porta, olha para você ver, ele está igual àquele que está a 5 quilômetros. Muitas das vezes nós estávamos dentro da igreja levando uma vida séria com Deus e tudo mais, e por algum motivo a gente fica zangado. E já não quero mais falar com Deus. Eu já não quero mais esse Deus para mim. Mesmo que Ele tenha me dado a vida, mesmo que Ele tenha me dado saúde, mesmo que Ele tenha me dado tudo perfeito, eu corro, eu ando, eu jogo bola, eu faço tudo. E mesmo assim eu não quero Ele. E eu gosto de falar que nós, como seres humanos, temos que visitar hospital e velório. Para a gente ver a minha situação e daquele que está louco para sair de onde ele está e ficar junto comigo. Ele daria tudo para sair levantado daquela cama, se livrar daquela doença, para estar aonde eu estou. Muitas das vezes a gente vem para Jesus, promete um monte de coisa e na caminhada a gente começa a deixar. Ser honesto custa caro. Ser honesto dói. Você tem que falar a verdade, você não pode mentir. Se for para mim falar a verdade e você não quer escutar, então não tenho o que fazer, não vou falar, mas eu vou falar a verdade. Amém? Então tá, aquele que está a 5 centímetros da porta está na mesma situação daquele que se encontra a 5 quilômetros, fora da porta. Tem uma historinha que eu vou falar para vocês aqui, que é bem rápido. Faleceu uma pessoa e ele foi para um determinado lugar. Chegou lá, o pastor da igreja estava vendo ele. E ele chegou nesse lugar, de um lado tinha umas pessoas de branco, batendo palma e gritando para ele vir, e do outro lado estava o diabo com o braço cruzado. E o pastor vem e fala para ele, você não vai fazer nada? Ele fala assim, não, ele está em cima do muro, ele já é meu. E os anjos chamando ele para ir. Então, muitas das vezes, a gente não pode ficar em cima do muro. Não. Ou é ou não é. Se não é, fica mais fácil, porque daí a gente corre atrás e ajuda você a vir para o lado bom. Mas ficar em cima do muro faz com que a gente perde tempo, faz com que a gente não caminhe corretamente. É coisa do inimigo mesmo. Fazer um irmão de besta, fazer de bobo. Por quê? Porque eu não quero levar a sério com Jesus, então decida, eu não quero. É umas coisas assim que muitas das vezes a gente não entende, mas a partir do momento que você começa a andar com Deus, você vê que isso daí tem tudo a ver. Não fique em cima do muro, porque quem está em cima do muro já é do lado negativo. Quem está com Deus está do lado positivo. Amém? Amados, de repente você acha que eu estou falando com você especificamente, mas eu estou falando comigo também. Porque muitas das vezes eu tenho as mesmas crises que vocês. Porque o meu mundo lá, o meu passado que eu escrevi, é um passado que deixou muitas marcas e faz eu pensar muito nisso no dia a dia. Mas pela glória de Deus, eu sei que é aqui o caminho e eu não vou sair daqui. Amém? Vamos adiante. Eu sou a porta. Ele está a 5 centímetros, é o mesmo que está a 5 quilômetros. Não entrou pela porta. Reconhecer que Jesus é o Salvador e ter simpatia por Ele também não é o suficiente. Você conhece muita gente que não é da igreja e fala de Deus e é um amor de pessoa? A gente tenta falar de, não, mas eu sei, amém, glória a Deus, mas não quer saber de Deus. Amém? É necessário se comprometer com Deus com fé, um compromisso. Deus, eu preciso do Senhor em todos os lugares da minha vida, por onde eu caminhar. O Senhor vai na frente. Acontece? Acontece. Tudo o que Ele promete e tudo que você pede, acontece no tempo dEle. Por quê? Porque Ele sabe o que é bom para você e o que não é bom. Se eu te der agora isso, amanhã você não tem. E no tempo determinado você faz com que aquilo dura para sempre. Amém?
Eu sou a porta. A salvação é um ato de soberania de Deus, onde o Senhor se coloca à disposição de Deus. Agora você imagina um ser superior, dono de todo mundo, fez tudo isso que nós conhecemos, vivemos, e ele se coloca à disposição. Olha o nível que ele rebaixa para chegar a um miserável como nós, cheio de pecado. Ele baixa, coloca o ouvido e fala: pode falar. Eu estou aqui para te ouvir. Eu quero estar com você. Eu quero você do meu lado. Você é uma ovelha do meu rebanho. Por isso que eu estou dizendo para você que eu sou a porta. E você entrou, então agora você está comigo. Então o soberano, ele é dono de tudo. Ele fez tudo. Tudo que você possa ter não é seu, é dele. Você usufrui daquilo por quê? Por causa da graça. É pela graça. Amanhã nós já não estamos mais aqui e não levamos com nós. Por isso o soberano fala: é meu, não é seu. Usufrui. Entrar por mim, passar pela porta, experimentar a intimidade com Jesus, são aqueles que entenderam o chamado para viver uma intimidade com Deus. Você já entendeu o seu chamado? Você vive uma intimidade com Deus? Como que é o seu tempo? Como que você fala com Deus? Às vezes eu pergunto para alguns, se você, eu não gosto de orar. E quando a gente fala eu não gosto de orar, é simplesmente assim: eu não quero falar com você, Jesus. Por quê? Orar é conversar com Deus. E quando eu digo eu não quero, eu estou dizendo claramente: eu não quero falar com você, Jesus. É um trabalho que eu vejo que na vida dos pastores é uma pedra dentro do sapato, porque todas as igrejas clamam que todo mundo, vamos orar, vamos orar. E é difícil que o povo orem. Por que que não? Justamente porque a oração é uma conversa com Deus e você afasta o inimigo. Quando você ora e fala com Deus, você faz um círculo, ele fica ao derredor, mas ele não chega até você. E a oração faz isso. E nós temos dentro da igreja o nosso encontro de oração. Eu já desafio você a chegar 6 horas, porque até 6h30 nós temos um tempo de oração. Faça isso, nós temos que exercitar muitas coisas para que aconteça. Às vezes eu falo isso para vocês, mas eu estou para ir para a academia já tem uns 4, 5 meses e não fui. Eu só falo que vou. É a mesma coisa. Vamos orar? Tudo bem, mas não ora, não ora. Então, amados, nós temos que fazer esse compromisso de fé que ele fala aqui, onde reconhecer que Jesus é Salvador e ter simpatia por ele não é o suficiente. É necessário se comprometer com ele em fé. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Então nós vamos orar. Deixa a conversa para depois. Nós temos tempo para conversar. Agora nós vamos falar com Deus. Essa é uma das coisas que pega muito nós que somos crentes, porque temos o conhecimento de que Deus precisa de nós para, como filho, como discípulo, para levar essa palavra adiante, para mostrar para os outros o que foi feito na minha vida, na sua, o que Ele está fazendo, porque quando nós estamos mortos pela fé, nós não enxergamos nada do que Deus faz. Quando você está junto com Cristo, dentro de uma igreja, seguindo, você vê a ação do Espírito Santo, você vê o que Ele faz. Quem sentiu a presença do Espírito Santo na hora do louvor? Você vê que legal dentro da gente, né? A gente se rende. Eu não gosto de chorar, mas não tem como não chorar na presença de Jesus. Eu conheci um senhorzinho de 87 anos, ele começou a falar de Deus comigo e já começou a chorar. Ele falou: cara, eu não consigo falar de Deus sem chorar. Ele é tão grande, tão grande, tão grande que eu não consigo medir. Então eu já falo chorando, sabe? E aquilo me comoveu. Como eu trabalho na rua e encontro esse tipo de pessoas assim, é uma benção que a gente tem durante o dia. Entrar por mim, passar pela porta, experimentar a intimidade com Deus. São aqueles que entenderam o chamado e vivem uma intimidade com Deus. Experimentar o novo nascimento. Eu tenho que nascer de novo. O que eu fazia, eu não faço mais. A partir de hoje, eu não faço mais. Eu vou nascer de novo. Como que é esse nascer de novo? Refazer a minha rota. É por aqui que eu vou agora.
experimentar o batismo, os dons espirituais. Nós, como igreja, vivemos isto, a operação do Espírito Santo no meio de nós. Você entendeu? Passar pela porta é experimentar uma intimidade com Jesus. São aqueles que entenderam o chamado para viver uma intimidade, experimentar o novo nascimento, experimentar o batismo, os dons espirituais. Todos nós temos dom. Dentro dessa igreja tem um monte de irmãos que têm o dom para cura. Deus fala e tem. Nós temos problema na nossa família, na nossa casa, e Deus fala. Se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, pega um grão de mostarda, coloca dentro do prato e vê o tamanho daquilo. Você imagina o quanto a gente é frágil para não acreditar ao tamanho de um grão de mostarda? Se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a gente faz os mesmos milagres que Jesus fazia. Amado, que coisa interessante. Já parou para pensar isso? Os problemas da minha casa eu posso resolver, pois eu sou um discípulo de Deus. Eu ando com Deus, Ele está em mim. Ele fala que o filho dele morreu na cruz, e porque ele morreu na cruz por mim, a partir de agora eu não sou mais condenado. Eu sou um discípulo verdadeiro, eu sou um soldado. Então, a partir do momento que eu coloco o joelho no chão com fervor, aquele soberano vai falar, a partir de hoje você é. Deus nos fez para ser dele, mas Ele deu o livre-arbítrio. Amém? Eu gosto de falar quando todo mundo fica quietinho, porque alguns anos atrás, onde eu tive, eu ficava dando aula num monte de gente e todo mundo ficava quietinho, então era bem gostoso. Então você vai falar amém, 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 concordo, glória a Deus pela vida. Entrará e sairá. No processo da salvação, o homem tem o direito de escolher o livre-arbítrio. Você pode escolher sim ou pode escolher não. A consequência vem, tanto a do sim como a do não. Quando eu leio isso daqui, eu começo a imaginar o mundo, uma bola na boca de um funil. Tudo que você faz no mundo, saiu daqui, você vai parar lá nos pés de Jesus. Porque Ele diz que um dia todo joelho vai se dobrar e prestar conta. Saiu daqui, não tem para onde você ir para outro lugar, é lá. É lá. Se tiver de ser condenado, é de lá que você vai. Mas vai parar nos pés de Jesus. Eu gosto de imaginar, o mundo é uma bola na boca de um funil. Não tem como você escapar, é lá que você vai parar. Não quero conhecer Jesus, mas vai ter que conhecer. Não tem outra forma. Entrará e sairá é o processo de salvação onde o homem tem o direito de escolha, né? Entrar e sair, ser capaz de descrever a vida absolutamente segura, protegida na presença do Senhor. Entrar e sair, né? Já falei, agora achará pastagem. O que é achar pastagem na língua de Deus? O que Ele está falando para nós? O alimento saudável. A palavra revela aquilo que nutre o corpo, o alimento necessário para ter uma vida de santificação. A Bíblia. Eu, pela graça de Deus, há 15 anos, 18 anos praticamente, que eu já estou caminhando com a igreja, Deus me deu uns presentes maravilhosos e às vezes, devido a esse ministério de troca de mensagem, um liga para mim, faz uma oração, o outro manda uma mensagem, e é assim que eu levo o meu dia. Às vezes eu estou bem abatido, nervoso, porque como você trabalha com o público, nem todo mundo está de bem com a vida, e às vezes ele te maltrata, você sai dali nervoso, querendo falar. Quando você menos espera, aparece uma bênção de Jesus, um anjo. Ó, meu irmão, lembrei de você agora aqui, tal. Nossa, você não tem noção como é bom isso. Você não tem noção como é bom ser amparado por Jesus. Romanos 14, 11. Não há, eu vou ler aqui, não há outro acesso. Ele é a oportunidade para todas as pessoas em qualquer circunstância. Qual é a sua circunstância hoje? Tem alguém aqui de bem com a vida que não tem algum problema?
Eu creio que na face da terra é difícil você achar alguém de bem com a vida, dizer que não está. Não existe isso. Todos nós temos problemas. Todos. Até aquele que não tem problema, se prepare. Porque ele não vai ficar aqui. Ele vai ter que sair daqui para o outro mundo. Está perto de morrer. Todos têm que ter problema. Todos têm que ter. Justamente para quê? Para que nós possamos chegar àquele que resolve os problemas. Lá no começo do mundo, Adão errou lá. E está até agora. Então, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, perdoou o nosso pecado, mas nós temos que ser firmes e andar no caminho dele. Senão, não tem como. O problema está ali. Para quê? Para nós nos unirmos como igreja, orar um pelos outros. Meu irmão, está ruim aqui. Espera aí, irmão. E uma coisa que eu aprendi, quando você é um irmão que gosta de orar, você conta para o irmão o problema, ele só um pouquinho, já ora para você na hora e você recebe o áudio. Eu dou glória a Deus pela vida dos irmãos que é ativo assim. E eu comecei a fazer isso. Tem uns irmãos que eu troco mensagem, manda uma mensagem, essa mensagem falou comigo hoje, está acontecendo isso e isso. Eu paro o carro e oro por ele. Você vê como é que é, um incentiva o outro a caminhar pelo lado correto, o lado bom. Eu faço isso, porque eu vi que é bom. Amém? Não há outra via de acesso, ele é a oportunidade para todas as pessoas que, qualquer circunstância, ele oferece um convite de entrada para a vida eterna, abundante que só Deus pode te dar. Romanos 14, 11. Amados, 2005, na verdade 2003 eu conheci um lado negro da vida que até então eu não tinha passado por esse. Devido a uns amigos do peito, eu conheci as drogas, conheci o crack. 10 anos de empresa, o crack me derrubou. E eu comecei a judiar da minha família, porque a pessoa que usa droga, ele perde o sentido de tudo. Ele não faz por si. Ele faz pelo ato ou por aquilo que está nele e opera, e faz com que ele faz. Essa semana mesmo a gente estava assistindo no jornal uma menina que foi criada com nós desde pequenininho. O filho dela matou ela. 30 dias atrás eles encontraram ela no fundo do terreno, enterrada, por causa das drogas. Eu conheci isso em 2 anos que eu fiquei nas drogas. Eu destruí tudo e mais um pouco. Quando não tinha mais saída, sobrou para mim a frustração de tudo, raiva das pessoas que me vendiam a droga e vontade de acabar com a minha vida, com a vida da minha esposa e da minha filha. Na minha cabeça, elas eram o culpado. Então, aquilo batia direto na minha cabeça. Matar, tem que matar, tem que matar, tem que matar. E eu saía de noite para dentro do mato e falava, Deus, manda alguém para tirar a minha vida, porque eu não aguento mais isso. Mas quando eu estava na rua, junto com aqueles caras que usavam droga, eu queria falar algumas coisas e ele falava, cara, mas o que é isso, cara? Isso tem que falar lá na igreja, vem falar aqui no meio de nós. Só que eu não entendia que Jesus estava se manifestando na minha vida. E eu tinha 2 problemas, eu não ouvia e não obedecia. E um dia caiu a ficha. Se você ouvir, não obedecer, não tem como. Se você obedecer e não ouvir, também não tem como. Você tem que optar. E eu falei, eu vou ouvir. Só que quando eu estava passando por esse processo, Jesus já estava preparando o meu resgate. Uma igreja de 10 quilômetros da minha casa foi no bairro que eu morava e começou a orar, longe da minha casa. Eles começaram a orar lá. E um dia, a minha esposa fala para mim, vamos numa igreja. Eu falei, vamos, mas vamos numa igreja que ninguém me conhece. E a gente saiu. Ela tinha... Para confirmar, né? Eles vieram, oraram, e daí depois eles fizeram uma panfletagem em volta da igreja, e justamente na casa que ela trabalhava, o pastor Zé foi lá e levou um panfletinho para ela. Então Jesus falou, é vocês e eu vou confirmar o endereço. E eu falei, vamos, e nós fomos na igreja. Eu não tinha noção do que era ser bem recebido, bem recepcionado por as pessoas que Deus operava na vida deles. Quando eu cheguei na igreja, além de ser resposta de oração, toda a igreja estava voltada
para mim, a Madalena e a Deise. Nós fomos o centro. Por quê? Porque nós éramos resposta de oração. Através da nossa vida dentro daquela igreja, eu creio que Deus abriu portas para uns, com o ministério, abriu portas para outros, para muitas coisas, porque Ele não faz nada à toa, sempre Ele faz para a glória. Eu sei que naquele dia que eu fui na igreja, nós saímos de lá, era mais ou menos nessas épocas, assim, no final do ano. Eu saí de dentro dessa igreja praticamente com a vida resolvida. Uma clínica para ser internada, naquela época, o salário mínimo era 300 e pouco, a clínica custava 400. O tratamento era de 9 meses. Eu saí de lá com o tratamento pago, alguém ia pagar. Eu saí de lá com uma pessoa enviada com Deus que dizendo, eu vou caminhar com você. Praticamente mudou para perto de mim, porque vivia na minha casa. Um monte de irmãos me acolheram e cada um participou das etapas. Quando eu cheguei na clínica, que o pastor Chico Luiz foi me levar, eu falei, eu não acredito que eu cheguei aqui. O orgulho batendo, eu falei, eu não estou acreditando que eu vim aqui. Ele falou, cara, entra e faça o seu melhor. Os primeiros 15 dias dentro da clínica foi a pior sensação da minha vida. Um cara orgulhoso, supervisor dentro de uma empresa multinacional, os donos eram tudo shake, o Gabriel era lá em cima, aquele que está de pé que se cuida para não cair. E eu estava lá. Para você ter uma ideia, eu fui e falei para o meu patrão, falei, cara, está acontecendo esse tipo de problema. Ele falou, eu sei, sai por aquela porta e só volta aqui quando você estiver pronto para trabalhar. Você vê que Deus é bom, né? Ele não me mandou embora. Eu fui, fiquei 1 ano. Nesse 1 ano dentro dessa clínica, eu falei, eu tenho que fazer a diferença. Porque lá fora, minha família está sendo cuidada, as contas estão sendo pagas, eu não estou trabalhando, mas estão sendo pagas, não está faltando necessidade, então aqui eu tenho que fazer o melhor. E Deus começou a colocar alguns obstáculos dentro da clínica para que eu usasse como escada, mas eu não entendia. Pavio curto, quase que briguei por várias vezes. Então, dentro de uma clínica, normalmente, coordenador é o ex-usuário, dono é ex-usuário, monitor, todo mundo lá dentro tem um passado envolvido nessa área. Por quê? Porque se leva uma pessoa que não manja, ele não vai entender. Então, o coordenador falou, Gabriel, fica tranquilo, não caia na deles. Essa é a função, fazer com que você não vá para frente, não vá. Falei, tudo bem. O pastor Flávio era o dono da clínica, reuniu todo mundo, 60 pessoas. E ele vem na frente e fala, gente, deixa eu te falar. O crack funciona assim. Tem 60 de vocês fazendo o tratamento. Ao chegar no 7º, 8º mês, vai ter 10 pessoas só fazendo o tratamento. Desses 10, quando terminar o tratamento, 3 vai parar de usar droga. Desses 3 que param de usar droga, 1 vai se livrar. O resto tudo volta. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, sim. Os estudos apontam e nós vivemos isso. A nossa clínica tem 20 anos. Eu falei, eu vou sair. Aí foi motivo de gozação. E fui para cima. Estudei sobre as drogas, técnico de dependência química dentro. Comecei a dar aula dentro da clínica. Era para mim ficar 1 ano, eu fiquei 8 na clínica. Porque daí eu voltei a trabalhar lá fora e ficava lá dentro. Dentro dessa clínica apareceu um ministério. Daí eu saí para fora e trabalhava na clínica. Apareceu um ministério. Qual que era o ministério? Levar uma palavra para quem estava lá dentro, porque eu já não podia ficar dando aula, então eu tinha que levar uma palavra. Para a glória de Deus, eu virei líder de célula. E eu peguei uma célula tão abençoada que eles caminhavam comigo. Tem irmão aqui que caminhou comigo desde a época que eu saí. Sabe quantos quilômetros? Ele trabalhava segunda, terça, na quarta-feira, ele chegava em casa, tomava banho e saía correndo 40 quilômetros para ir lá junto comigo dar a palavra. Quantos anos? Glória a Deus por esses irmãos. Glória a Deus por esses irmãos. Acompanhou passo a passo. E lá dentro as mulheres que iam junto. Aí depois eles começaram a trazer mulheres também para dentro da clínica. Então tinha tanto homem como mulher. Então aí a gente começou a levar as mulheres, que daí elas também ministravam. E nós fizemos um trabalho tão lindo dentro dessa clínica, que a gente viu o resultado das pessoas que
alcançaram a Deus, pessoas que saíram das drogas, porque é só com Deus, porque senão é uma droga tentando tirar outra. Você vai usar uma droga para tentar tirar uma droga que já existe, e não tem como. Tem que colocar Deus na jogada. Se não colocar, não tem como. Nós ficamos 8 anos fazendo isso. Nós começamos nos domingos, e depois uma igreja saiu das quarta-feiras, e nós começamos a ir nas quarta-feiras. Até que foi proibido de se levar uma palavra evangélica dentro das clínicas. Quando eu saí de lá, eu fui promovido dentro da empresa. Cheguei e falei, eu estou pronto. Ele falou, beleza, então a partir de hoje você vai ser um fiscal dentro dessa empresa aqui. Você não vai fazer mais nada, só vai ficar olhando. Falei, nossa, como Deus é bom, né? Então, assim, essa caminhada, por que eu estou contando isso para vocês? Porque tem o Chico, tem a Érica, o Levi agora pode ser que ele lembra, mas ele era uma criancinha de colo. E quantas vezes nós estávamos lá dentro, era uma luta, uma guerra do Chico e a Érica com aquilo que envolvia, porque quando você está com a droga, o demônio possui, ele faz um arco e é um trabalho árduo. E o Levi dormia tranquilo no colo da Érica. Eu olhava aquilo e falava, Jesus amado, quando que eu vou alcançar essa paz? Que é uma paz interna, que a gente sempre quer. Porque a paz verdadeira é aquela que você sente interna, não é externa. Amados, eu dou glória pela vida da Érica, do Chico, do Levi, da Ruth, que está agora. Tem 3 bênçãos que veio depois de que aconteceu isso, que é a Ruth, a Alice e a Karen. Elas vieram depois que aconteceu isso para testemunhar que é real. Então eu falo para vocês, essa experiência não é boa. Não é boa. Se tem condições de aprender pelo bem, vá. Porque quando você aprende pelo lado árduo, dói. E você vê que você acha que você é ruim, se chega lá, acha a pessoa 10 vezes mais ruim do que você. Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa vive na face da terra? É assim que funciona. Amém? Jesus é a porta do aprisco. No contexto de João 10:9, Jesus está comparando o relacionamento com seus discípulos a um relacionamento de um pastor com as suas ovelhas. No versículo 7, ele afirma ser a porta das ovelhas. Para entrar, então, em seu aprisco é necessário passar por ele. Esse aprisco é a igreja, que é a reunião das ovelhas com Jesus. O que nós estamos fazendo hoje? Nós somos ovelhas e temos uma reunião com Jesus. Ele está usando eu só para dizer, porque isso aqui são palavras de Jesus, não são palavras. Ele está dizendo isso, de coração. Ele quer falar com você hoje. Que você saia daqui hoje pensando assim, como que é esse Deus? Eu quero conhecer, porque conhecer o lado do mundo é fácil. Todo mundo te abraça, mas quando você vem para o lado de cá, que é o lado direito, para andar com Deus, parece ser difícil. Quando eu estava saindo das drogas, eu pensava assim, o que esses caras vão falar de mim? Vendo eu com a Bíblia na mão indo para a igreja, olha só o pensamento. O que eles vão falar de mim? Eu estava preocupado com o que os outros iam falar comigo e não queria se livrar do problema. O que aqueles fariseus queriam saber? Eles estavam preocupados com o que o Jesus fez com o cego ou com o sábado? Discípulo de Satanás vai aparecer em todos os lugares para desviar o teu foco. Se está olhando para Deus, toma cuidado, porque ele vai pôr um foco para chamar a tua atenção do lado. E vai fazendo assim, ó. Quando você vê, você está longe de Deus. Você lembra de Eli? Não era um sacerdote de Deus? Quando Deus para de falar com ele, o que acontece? Ele já começa a ficar triste. E ele levanta quem? Samuel. Vai lá uma criança falar com ele. Quando você está longe, Deus manda alguém. Só vai falar com você porque você está longe. Deus manda alguém. E de repente a notícia não é tão boa. O que você falou para ele, Samuel? Deus vai tirar a tua vida. Você não obedece. Você não ouve. E foi o que aconteceu com Eli. Então, aqui nesse contexto aqui de João 10:9, Jesus está comparando o relacionamento dos discípulos a um relacionamento de um pastor com as suas ovelhas. No versículo 7, ele afirma que será a porta das ovelhas para entrar. E
em seu aprisco, é necessário passar por ele. E esse aprisco é a igreja, que é a reunião das ovelhas. João 19, 16, ele diz também que tem outras ovelhas que precisam vir para esse aprisco. Então, se sabe que nós temos um trabalho a fazer. Ao falar sobre entrar e sair, Jesus quis dizer que suas ovelhas deveriam ficar acomodadas no conforto da segurança. Quando você lê todo esse livro aqui, o capítulo 10, você vê que vai falar sobre os apriscos e como que os pastores cuidavam das ovelhas. Então elas ficavam acomodadas e ele, de vez em quando, teria que tirar elas para fora, para ir pastar, se exercitar e tal e tudo mais. E aqui ele fala, mas nós como igreja, ovelhas de Jesus, nós não podemos ficar só acomodado aqui dentro, né? Então ele fala sobre entrar e sair. Jesus quis dizer que as suas ovelhas não devem ficar acomodadas ao conforto e segurança do aprisco, como acontece com as ovelhas de verdade. Ele a conduzirá para fora do aprisco, onde encontram pastagem, podem correr, se alimentar, descansar. Em Mateus 5, 3, 16, Jesus diz aos seus discípulos: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Assim como o sal não cumpre sua função ficando dentro do saleiro, a luz debaixo de uma vasilha também não cumpre a sua função. Então, se você nasceu para clarear, você tem que sair de baixo, você tem que fazer por merecer, você tem que brilhar, você tem que iluminar outras pessoas. Mesma coisa é o sal. Se você nasceu, se você está em Cristo para temperar a vida de outro, pois chega do lado, que você vai temperar. E nunca diga eu não consigo. Não existe essa palavra eu não consigo. É nós que colocamos. Porque quando a gente conhece Deus, ele fala, vai em frente. Vão para a guerra, mas eu não tenho arma. Eu estou falando, vai em frente. Confiança. As ovelhas de Jesus não cumprem sua função ficando apenas dentro do aprisco. Amados, quando você começa a conhecer Jesus, você entende que quando você entra numa igreja, tem alguma coisa escrito na porta. Mesmo que você não vê, mas está escrito. E Jesus fala aqui, ó. Jesus diz aos discípulos, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Assim como o sal não cumpre sua função ficando dentro do saleiro, nem a luz debaixo de uma vasilha. As ovelhas de Jesus não cumprem sua função ficando apenas dentro do aprisco. Se do lado de fora do aprisco, acima da porta, há uma placa que está dizendo assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu o descansarei. Essa palavra tem que estar na nossa mente. Quando nós entrarmos para dentro do aprisco, está escrito lá. Você não vai ver, mas a partir do momento que você está conectado com Jesus, você sabe que o único lugar de descansar é onde? Nele. Então você entra por ele, porque é lá que você vai descansar. Mas aí tem um porém, você entra, descansa e tem a outra parte. Do lado de fora do aprisco, acima da porta, uma placa está escrito, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. E do lado de dentro, depois de um bom tempo que você já tem comunhão, está caminhando, lê a palavra, canta, abraça os irmãos, se sente alegre, e ele te diz assim, do lado de dentro, né, a outra placa dizendo, vão e façam discípulos a todas as nações. Você entendeu? Não tem como você ficar parado. Com Jesus você não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. Vão e façam discípulos a todas as nações. Mateus 28, 19. Os discípulos de Jesus são chamados a fazer diferença neste mundo, levando a outras pessoas também passar pela porta. E aonde quer que esteja, seja dentro ou fora do aprisco, não faltará cuidado do pastor. Ele vai estar com você em tudo. Basta confiar. Parece ser mentira, mas vá. Eu desafio você, faça. Eu não acreditava.
e não teve outra saída. Ou eu faço, ou eu faço. Isso porque eu nasci dentro de uma casa que sempre falaram em Deus. Mas reconhecer que Jesus é a salvação, do que vale? Eu só reconheço. Porque da boca para fora eu falo. Quando eu envolvo o Gabriel por inteiro, o coração, você pode ter certeza que as coisas acontecem. E Jesus ainda faz uns testes para ver se é verdade que a gente está seguindo com ele. Quantas e quantas vezes nós chegamos no lugar para levar uma palavra e a pessoa que ia levar uma palavra chegou na hora, ele disse assim, eu não tenho coragem de subir ali em cima. Eu falei, meu irmão, mas você é o pastor lá da igreja? Ele falou, pois é, cara, esse lugar aqui é complicado. Só tem drogado, como é que eu vou subir e levar uma palavra? Vai que o demônio baixa numa pessoa dessa. Eu cheguei no irmão do lado e falei, é com você, meu irmão? Ele falou, tranquilo. Subiu. Deus usou ele. Ele falou. Para a glória de Deus, ele está conectado. Quando você está conectado, você já sabe o que vai falar. Não tem. Simplesmente falar o que Deus está te mandando. Amém? Você já entrou pela porta? Tem saído por ela para apresentar a outros ainda passarem por essa porta? Já estou terminando aqui. Se você não tem feito isso, faça. Jesus quer dizer hoje para você, não brinca. Assim como eu sou grandioso para me abaixar e ponhar o ouvido para você falar, tem o outro lado, fogo consumidor. Só tem medo quem já passou. A Bíblia diz assim, feliz é aquele que não precisa disso para aprender ou para reconhecer. Eu falo isso para você. Não espere cair numa cilada para você reconhecer que Deus quer te pegar na tua mão e te tirar. E além disso ainda existe um buraco. Você que está preparado e quer ajudar alguém que está nesse mundo, toma cuidado na posição que você vai tirar ele do buraco. Porque existe uma posição indefesa, dependendo do jeito que você pegar na mão dele para tirar ele desse buraco, que se chama droga, ele puxa você para dentro. Até isso tem. Uma coisa muito usada dentro da clínica pelos psicólogos se chama fator de risco. Tudo que me prejudica, eu tenho que colocar um nome. Eu coloquei o Mike Tyson. Eu não posso com o Mike Tyson na porrada. Se ele vai me matar, então eu nunca vou lutar contra ele. Ah, tem uma festinha lá, o Mike Tyson está lá, eu não vou lá. Ah, tem isso, eu não vou lá, o Mike Tyson está lá. Então eu ponho um fator de risco. Sim, fator de risco. Mas eu falo isso, parece ser legal agora, mas o pastor uma vez foi me buscar dentro do mato. Eu nem sei como que era esse mato. Eu sei que eu entrei e não consegui sair, com um facão na mão, doido. E estava com o celular e liguei, Chico, estou num lugar não sei aonde. E ele foi falando comigo e foi me buscar lá. Pela misericórdia de Deus, ele teve coragem de ir lá, porque se é outro, não ia. Não ia. Tem mais alguns irmãos. Depois que eu saí de lá, tinha um abençoado que me ligava todo santo dia, 3 da tarde. E aí, meu irmão, como que você está? Deixa eu orar por você. Glória a Deus pela vida dele. Ele vai saber disso, ele é um irmão amado. Sabe? As pessoas que me cercaram, que me rodearam naquela época, e tem muitos de vocês aqui que estavam naquela época, que ajudaram sem saber. Pela glória de Deus, a gente fez tudo conforme Deus pediu, e hoje eu posso dar esse testemunho. Há 16 anos atrás, eu não era o Gabriel. Eu era um zumbi na rua. Você pode ver que tudo aquilo que vê na televisão hoje está na rua. A gente assistia aqueles filmes de zumbi e achava que aquilo lá era ficção. Hoje está na rua. Se você não acredita, vai no centro. Eu trabalhei 2 meses no centro, eu olhava aqueles piá assim. Eu trabalhei na fase 2 anos, cuidando de piá de rua. Chegava no centro, eles, ô, negão, como é que você está? Tudo bem? Há 15 anos atrás eu encontrei um piazinho desse tamanho, está na rua até hoje. Fundação de Ação Social, nós ajudamos.
se ajudasse, eles não estavam lá. Ao contrário, vão proibir falar de Deus aí dentro, porque ele vai agir e vai tirar. Até parece que é um comércio que beneficia as pessoas que diz que quer cuidar. É complicado isso. Sem uma porta, a vida é restrita. Jesus é a porta. Aquele que entra por ele encontra a salvação verdadeira e vida abundante. Assim, entre pela porta, assuma um compromisso com fé com Jesus, saia pela porta. Não fique no conforto do aprisco, aguardando apenas para você. Apresente Jesus a outra pessoa para que elas também possam desfrutar da salvação. O que é bom para mim, eu quero que o meu irmão também. A gente nunca dá o que não é bom para o outro. A gente tem que dar aquilo que é bom. E Deus nos ensinou assim, é assim que nós vamos fazer. Irmãos, quero desafiar você. Quem não tem problema? Quero chamar aqui o pastor Chico, o pessoal do louvor. Eu quero desafiar você hoje. Se você não tiver problema na sua vida, não precisa vir aqui na frente. Mas eu quero você que tem problema na vida, que está lutando para sair do buraco, como eu saí, que está lutando com o Mike Tyson. Agora pode ser até que vença, porque agora ele já está com quase 80 anos, mas mesmo assim é perigoso. Né? Mesmo assim ele é perigoso. Eu quero chamar você aqui na frente para nós orar, em especial aqueles que o inimigo está com foco hoje. Amados, o inimigo tem uma flecha direcionada ao seu filho, ao seu filho, ao seu filho e ao seu filho. E ele fala, é meu. E você vai dizer, não, não é seu. Pela glória de Deus, não é seu. Eu quero que você venha aqui na frente, vamos orar junto para que Deus possa ouvir nossa prece. Ele fala, clame, 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 e eu vou ouvir você.